eu era uma pessoa bem estressada. bem estressada. Então, por exemplo, se eu ficasse brava demais, eu não pensaria duas vezes de quebrar alguma coisa. Uma vez a gente estava no meio de uma discussão e eu dei um murro no vidro da janela. Você pode mudar o seu jeito de pensar, você pode mudar o seu jeito de agir, o seu jeito de falar, você pode mudar alguns temperamentos, algumas formas de reagir, mas aquilo que é essência da nossa vida, aquilo que é a verdadeira essência de quem nós realmente somos, isso nós não conseguimos mudar. Mas você já percebeu que no fundo certas coisas nunca mudam? É como se houvesse uma essência, algo que sempre permanece. E aí o grande desafio é como lidar com isso em silenciar partes de quem você é para poder interagir e lidar com outras pessoas. Mas será que isso é maturidade ou falsidade? Fala, galera linda de Jesus, paz seja com todos vocês. Tudo bem com vocês, gente? Olha que lugar lindo, maravilhoso que a gente está aqui na nossa cidade, Paranapanema. Como o título desse vídeo já deixou bem claro, a gente quer compartilhar, bater um papo com vocês sobre comportamento e essência. A diferença na mudança de comportamento e a mudança em essência. Tem pessoas que acreditam que é impossível mudar, que é impossível ser transformado, e tem pessoas que acham que é fácil demais e que mudar é de um dia para o outro. Mas a realidade é que não é nem um extremo e nem outro extremo. Porque a essência é aquilo que faz parte de você desde que você nasceu, né? Quem você é, a sua personalidade. Então, uma pessoa que é muito irritada, ela consegue controlar essa irritação, mas ela sempre vai ser uma pessoa irritada. Eu posso me dar como exemplo nesse caso, né? Porque antes da gente se converter, eu era uma pessoa bem estressada. Então, por exemplo, se eu ficasse brava demais, eu não pensaria duas vezes de quebrar alguma coisa ou até mesmo me machucar. Por exemplo, uma vez a gente estava no meio de uma discussão e eu dei um murro no vidro da janela. Cortou a mão, quebrou a janela, depois ficou passando frio. Eu cortei a mão, eu não lembro. Cortou. Depois ficou passando frio, né? Porque entrava vento lá pelo buraco da isso janela. eu lembro. A gente teve que fechar quando o Noah nasceu, né? Pois é, e aí a gente ficou sofrendo as consequências daquele ato impensado na hora da raiva, né? A própria palavra de Deus, ela fala, irai-vos, mas não pequeis. Então, Deus, ele é extremamente consciente de que a gente vai cometer erros nesse sentido, né? Porque a gente é ser humano, então sentir raiva, as emoções é o que nos torna seres humanos e tão diferentes uns dos outros. Mas o Senhor, na sua infinita sabedoria, disse, irai-vos, mas não pequeis, já deixando claro de que é possível você controlar aquela situação, a sua ira, né? E foi fácil? Não foi. Não foi fácil. Não foi fácil. Foi um processo realmente de maturidade, como a gente fez a pergunta ali no começo do vídeo, será que é falsidade? Agindo assim, tentando ser algo que eu não sou, sendo falso com você mesmo, tentando ser alguém que você não é? Ou será que você agir dessa forma aponta para uma maturidade que você está adquirindo, para uma sabedoria que você está adquirindo? Porque assim, a Maia, ela sempre vai ser irritada. Faz parte da essência dela, né? Quando da minha essência é outra coisa. Sim. Mas aquilo que faz parte da nossa essência, isso é imutável, né? Tanto que a gente sempre declara que a nossa essência está em Cristo, que a nossa essência é Cristo. Essa conexão é imutável porque nós nascemos assim e vamos morrer assim. Faz parte de quem a gente é. Então aquilo que é a nossa essência não vai mudar. Mas
para que a gente possa conviver com outras pessoas de uma forma sábia e agradável, né? E agradável, exatamente. Nós precisamos nos adaptar a algumas situações. Por exemplo, eu sou uma pessoa mais calma. Sou uma pessoa que naturalmente eu sou mais paciente, mais tranquilo, mais lerdo para reagir, né, em algumas situações, na maioria. E para que eu possa ser uma pessoa proativa, uma pessoa que não procrastina, uma pessoa que não vive na zona de conforto, uma pessoa que faz as coisas acontecer, eu preciso me forçar a fazer isso. Né? Porque a minha essência é para ser tranquilo. Então, se eu viver naquilo que é a minha essência somente, né, ali na naturalidade, eu vou fazer só aquilo que eu quero fazer. Né? Então, eu não vou me esforçar para fazer algo a mais. Assim como a Maia, ela precisa se esforçar para, por exemplo, quando chegou um momento onde ela vai se irritar e acontecer alguma coisa que ela vai ficar brava, ela tem que, a primeira reação dela vai ser o quê? Ficar brava, porque é a natureza dela. É o instinto ali, né? Não tem como isso mudar. A primeira reação vai ser ficar bravo. Mas no exercício dessa maturidade, ela vai ter que parar, respirar, pensar e decidir por si só não ficar brava naquela situação. Sim. Né? Então é um esforço tremendo, né? Em alguns casos é um esforço tremendo, porque uma pessoa que é caseira, por exemplo, um casal onde o marido é caseiro e a esposa gosta de sair, o marido tem que se esforçar muito para deixar o conforto da casa e sair com a esposa. Né? Mas ele tem que fazer isso, porque se ele não fizer isso, como que vai dar certo? Né? E vice-versa, a esposa também precisa se forçar a ficar em casa em alguns momentos com o marido para poder fazer aquilo dar certo. Né? Exatamente, é isso que eu ia dizer. É aí que nasce o dar certo, né? Porque você tem que abrir mão de algumas coisas, se forçar a outras, e o seu parceiro, seu cônjuge também tem que abrir mão de algumas coisas e se forçar a outras. Porque se a gente fizer só aquilo que é natural, aquilo que é da nossa essência, ou a gente vai ser insuportável, porque as pessoas não são iguais, então a gente vai ser chato, ninguém vai gostar de conviver com a gente, ou então a gente realmente vai ser, né, isolar. E a vida se torna mais difícil, né? Porque no último vídeo que a gente fez aqui no Hawaii, se você não assistiu ainda, vai lá, assiste lá, um vídeo que a gente fala sobre... Vou deixar nos cards. Isso. Nós mudamos aqui o cenário porque estava ficando escuro lá. E, bom, existem ataques espirituais reais e existem aquelas situações dentro de um casamento onde os problemas são o próprio casal que está causando, né? Quando não há essa comunicação, esse diálogo de entendimento que faz parte da maturidade, né? De um compreender o outro, que há essa diferença, né, de temperamentos que precisa ser equilibrado para que você tenha uma vida tranquila. Então, coloca aí nos comentários qual parte de você já teve que mudar para manter um relacionamento saudável, né? Aquilo que a gente chama de engolir sapo, né? O que você teve que fazer para mudar aquilo que você era naturalmente, na sua essência, você teve que mudar para ter um relacionamento saudável. Coloca aí nos comentários que com certeza a gente quer saber. E o grande segredo da vida, eu acredito que é a gente aprender a viver. E esse é um ponto muito importante para a gente colocar em exercício no nosso dia a dia. Porque quando a gente aprende que as pessoas são diferentes e que é possível sim a gente mudar, não na nossa essência, mas as nossas atitudes. Porque Deus, Ele nos deu esse domínio, essa capacidade de controlar as nossas atitudes, as nossas ações, né? Então, a partir do momento em que a gente encontra esse pote de ouro, a gente precisa aplicar na nossa vida, para que a gente seja pessoas mais agradáveis. A gente precisa aprender a exercitar esse domínio próprio. Então, se você é uma pessoa que naturalmente é muito irritada, comece a repensar as suas atitudes, respira, tenta a famosa técnica do contar até 10, porque querendo ou não, o que faz a gente cometer erros, que a gente se arrepende depois, é o impulso. E o contar até 10 vai impedir que você tenha aquele impulso logo de cara. E isso não é também só sobre
irritação ou paciência, né, está em todas as áreas da nossa vida. Se você é uma pessoa que é muito preguiçoso, naturalmente você precisa se forçar a ser mais ativo. Se você é uma pessoa que é muito triste, você precisa se forçar a ser mais feliz, mais alegre. Verdade. Tanto para a sua saúde quanto para a saúde das pessoas que estão ao seu lado. Então, a gente tem que viver, nós temos que viver nesse equilíbrio como Jesus vivia. Jesus, em determinados momentos, ele foi irado, em determinados momentos, ele foi manso. Então, quando a gente é muito manso, tem momentos que a gente precisa se irar. E quando a gente é muito irado, tem momentos que a gente precisa ser manso. Essa é a temperança, esse é o equilíbrio que Jesus, na sua imensa sabedoria, nos ensina. E uma observação, não tem essa de que eu sou eu mesma, não importa o que os outros pensam de mim, não importa o que os outros falam de mim. Se você quer ser uma pessoa mais agradável, você quer ser uma pessoa feliz de fato, porque nós precisamos estar envolvido com outras pessoas. Então, se você quer ter essa alegria de você poder estar envolvido com outras pessoas, para as pessoas nos darem atenção, nos darem carinho, a gente precisa ser mais agradável. Então, é importante a gente se preocupar, sim, dentro do limite, com aquilo que as pessoas estão pensando a nosso respeito. Não só por conta disso, mas também pelo nosso testemunho, que é fundamental. Exatamente. E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de compartilhar com aquela pessoa que você sabe que precisa de um pouquinho mais de domínio próprio. Tchau, tchau. Fica com Deus. Valeu, pessoal. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Cuidado, gato. Justo Deus.